Oi, gente! Antes de começar esse vídeo, eu quero falar pra vocês não se esquecerem de ativar o sininho de notificações, para que quando eu postar vídeos vocês recebam as notificações. E se não é inscrito no canal, ó, clica aí, se inscreve e vem nos acompanhar então. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês já viram aí no título do vídeo, hoje eu vou fazer um vídeo abrindo um pouquinho no meu coração pra vocês, conversando um pouquinho mais profundamente com vocês. Vou falar um pouquinho sobre a minha vida, sobre coisas que já me aconteceram. Eu tenho esse canal aqui no YouTube já tem mais ou menos uns 3 anos. Eu tava grávida da Lívia, acho que em 2014 eu criei o canal. Eu comecei a postar vídeos no canal, né? E eu tava grávida da Lívia, ela tava quase nascendo, então já tem 3 anos que eu tenho esse canal aqui. E vocês conhecem somente o meu lado mãe, vocês conhecem o lado da Melissa mãe da Lívia, vocês não conhecem o meu lado Melissa, né? Então, eu exponho aqui bastante sobre a minha rotina de mãe, sobre como é ser mãe, a maternidade solo e tudo mais, mas eu não falo muito sobre mim, sobre como eu sou e tudo mais. Então, o que vocês sabem é o que vocês conseguem acompanhar nos vídeos. E acho que chegou o momento de eu conversar um pouquinho com vocês, mais aquele lance de amiga, aquele papo de amiga mesmo. Então, hoje eu vim aqui, sentei, liguei a câmera e não fiz roteiro, não fiz nada, não organizei as minhas ideias, então eu vou falar o que eu achar que eu devo falar na hora e tudo mais, tá? Antes de começar esse vídeo, antes de eu começar a falar, eu quero agradecer de coração todos os comentários dos meus últimos vídeos. Eu nunca pensei que eu ia receber tanto carinho assim como eu recebi. Obrigada pelas mensagens no Facebook, pelas mensagens no Instagram, as mensagens aqui nos vídeos mesmo. Vocês, assim, eu me senti muito acolhida, me senti abraçada por cada uma de vocês. Obrigada mesmo, de coração, por tanto carinho, me fez muito bem, mesmo eu não podendo expor tudo que eu gostaria, não podendo falar tudo que eu gostaria de falar pra vocês, vocês me entenderam um pouquinho, aquele pouquinho que eu expus, vocês me entenderam. E, bom, chega de falar e vamos lá começar a contar um pouquinho da minha história pra vocês. Bom, pra quem tá chegando agora e caiu de paraquedas no meu canal e tá assistindo esse vídeo, eu sou a Melissa, eu tenho 21 anos, tenho uma filha de 2 anos e 11 meses. Eu moro com a minha mãe e mais 3 irmãos. Eu vou contar um pouquinho da nossa história desde o começo. A minha mãe foi casada com meu pai durante 7 anos. Desse casamento ela teve eu e o meu irmão, Felipe, que tem 19 anos. Quando eu tinha 4 anos, os meus pais se separaram, não deu certo, eles acabaram se separando e cada um seguiu sua vida. Meu pai foi morar em outra cidade, ele não foi um pai muito presente, mas eu não consigo lembrar muito do início, não lembro de morar com o meu pai. Eu lembro aí quando eu peguei uma fase que ele morava em Itapetininga, e vim aqui pra Itararé pra visitar eu e meu irmão. Ele ficava na casa da minha avó e era bem gostoso quando ele vinha pra cá, a gente se divertia bastante. E eu lembro de alguns momentos assim que a gente teve com meu pai quando a gente era criança. Ele era aquele pai que ele nunca ajudou financeiramente minha mãe sempre arcou com tudo sozinha, mas ele era aquele pai que tudo que você pedia ele dava, sabe? Aqueles presentes assim que, né? Mas a criação mesmo ficou pra minha mãe. Depois de um tempo, a minha mãe conheceu o pai dos meus outros 2 irmãos. E veio o Dudu, depois veio a Mariana. E o pai deles foi meio que nosso pai também, porque ele acompanhou todo o nosso crescimento, todas as fases difíceis da adolescência. Quando a gente precisava de dinheiro pra qualquer coisa, era ele quem dava. Quando a gente precisava de qualquer coisa, era ele que a gente corria, né? E não é o meu pai, de fato. Então, assim, meu pai me fez muita falta, eu não vou negar. Essa é uma parte da minha vida que ficou meio avulsa, assim. Que às vezes aconteciam coisas que
Eu queria ter meu pai perto pra gente conversar, né? Porque nem sempre eu com a minha mãe, a gente não tem uma relação muito estável, eu e ela, a gente não se dá muito bem. Então, às vezes eu queria conversar mesmo, tipo, receber um conselho. E eu sempre tive que recorrer às mães das minhas amigas, porque eu não tinha minha mãe pra conversar, nunca foi aberta pra gente conversar, e meu pai nunca esteve presente. Então, é uma deficiência aí da minha vida que eu tive. Quando eu estava com mais ou menos 11 anos, não, estava com mais, 12, 13 anos mais ou menos, o meu pai se casou novamente. Eu não lembro exato se era 13 anos que eu tinha. Eu sei que meu pai se casou de novo e a gente teve... Foi uma época assim que a mulher dele tentou nos aproximar e até conseguiu, de certa forma. A gente teve um lance bacana de aproximação, assim, com meu pai e com ela. E junto a gente achou que, nossa, né, legal. Só que não durou muito tempo, óbvio, né? Eles começaram a montar a família deles. Aí veio mais 2 irmãos lá do lado do meu pai, que eu tenho. Que eu não tenho contato nenhum. Não tenho contato nenhum com ele. Eu realmente não consigo entender onde foi que... o meu pai se separou dos filhos, sabe? Não só da minha mãe, mas se separou dos filhos também. Não que ele não me ajude quando eu preciso, às vezes eu recorro a ele. Ele já me deixou na mão várias vezes, mas às vezes quando eu preciso ele tá lá pra me ajudar também. Só essa parte do afeto, essa parte do contato realmente não existe, sabe? E, enfim, aí ele casou, começou a montar a família dele. E quando nasceu o meu primeiro irmão, segundo casamento dele, a gente até tinha um pouquinho de contato quando ele era mais novinho. Mas aí depois, enfim, desandou, a gente não tem contato nenhum com eles. Os meus 2 irmãos, acho que já tem uns 2 anos, mais ou menos, que eu não vejo eles. Eu não consigo lembrar. Acho que a última vez que a gente se viu foi em dezembro de 2015. E olha que a gente mora na mesma cidade e a nossa cidade é pequenininha, sabe? É só dar um pulinho aqui, né? Tá um na casa do outro, mas enfim. Então, assim, essa parte a gente é meio esquecido, né? Desse lado aí. Então, eu com meu irmão, é como eu sempre digo, hoje eu tenho a Lívia, mas... eu e ele, nós somos a única família que nós temos, né? Assim, tipo, eu sei que eu posso contar com ele pra tudo e ele também pode contar comigo pra tudo. A minha mãe, gente, eu não tenho o que falar. A minha mãe, ela é guerreira demais, eu não tenho o que falar. Ela criou eu e meu irmão sozinha. E quando a gente já tava maior, ela conheceu o pai das crianças e... enfim, eu não sei, acho que ela focou tanto em nos dar uma educação, uma vida boa... conforto e tudo mais, que a relação de pai e filho e amizade de pai e filho, sei lá, não sei nem como explicar, ficou de lado, né? Então, assim, a gente não tem muita abertura pra falar sobre as coisas que a gente quer. E, gente, deixa eu só falar sobre a luz, que toda hora fica mudando, mas é que eu tô gravando com a luz do dia. E como tá frio, teórico, o sol dá uma escondida, daqui a pouco ele aparece, enfim, tá meio estranho. Como eu disse, a minha mãe, ela focou muito em nos dar tudo que a gente tem e a nossa relação mesmo acabou ficando um pouquinho de lado, né? Eu sou muito grata a ela por tudo que ela fez pela gente e que ela faz ainda, mas assim, às vezes falta uma amiga ali, sabe? Eu cresci... graças a Deus, cresci bem, eu me acho uma pessoa ajuizada, não vou negar que, né, eu sou nova, às vezes a gente faz umas cagadas na vida, mas normal. Mas assim, eu me considero uma pessoa super ajuizada, eu tenho a cabeça no lugar, eu tenho meus planos, eu corro atrás das minhas coisas. E graças a Deus consegui crescer num caminho bom. Quando eu tinha 15 anos, eu conheci o pai da minha filha. Não, a gente se conheceu, eu tinha uns 13 anos, acho. Na época que meu pai casou, a gente já se conhecia. Mas quando eu fiz 15 anos, a gente começou a namorar. E aí a gente namorou até os meus 18. Eu realmente não lembro. Eu sei que a gente ficou quase 4 anos juntos.
E aí eu engravidei da Lívia quando eu tinha 18 anos, e aí a gente terminou logo depois disso. E foi uma pessoa que acrescentou muito na minha vida, mas a nossa história não acabou muito legal. E aí a gente, né, cada um seguiu sua vida, eu segui a minha, ele seguiu a dele. Hoje em dia a gente se dá super bem, a gente tem uma relação boa por causa da Lívia, a gente conversa. Teve tempos que a gente discutia, que não entrava no acordo. Eu sou muito cabeça dura, ele também é. E graças a Deus, tanto o Christian entende a relação que a gente tem que ter de amizade, e ele apoia isso. E a namorada dele lá também, ela apoia isso. E enfim, isso é uma coisa muito boa pela Lili, que, né, nada melhor que todo mundo se dê bem. Quando a Lívia tinha 6 meses, eu conheci o Christian. E quando a Lívia tava com quase 9, nós começamos a namorar. E desde então, estamos aí já 2 anos e meio juntos, quase 2 anos e meio juntos. E construindo a nossa vida. Eu sempre fui uma pessoa muito carente por conta, acho que, de não ter mesmo os meus pais tão presentes afetivamente, né, esse negócio. Então eu sempre fui uma pessoa que se apegou fácil. Não digo assim, de se apegar em relacionamento, mas digo em se apegar com pessoas, sabe? Sempre depositei uma confiança a mais em qualquer um. E sempre tive... Nossa, eu sempre fui muito apegada aos meus amigos. E, sei lá, o que eu não tinha aqui em casa, eu encontrava nas pessoas que eu queria bem, né? E hoje em dia eu sou muito mais resolvida com isso. Mas ainda sou uma pessoa muito carente. E eu tenho medo que a Lívia passe por essas coisas às vezes. E eu fico, tipo, muito preocupada em dar todo carinho, todo afeto pra ela. Porque eu quero que ela seja muito bem resolvida nisso, para que não sofra no futuro. Em relacionamentos, né? Que ela possa ter tanto com amigos quanto relacionamento de namorar, casar, essas coisas. Então, eu tento sempre suprir essas necessidades básicas de todo ser humano. É isso, gente. Eu contei um pouquinho resumido. Eu não consigo. É um bloqueio que eu tenho. Eu não consigo entrar muito em detalhes. Eu não consigo ir muito a fundo, porque realmente, se eu começar a falar, eu choro. E eu odeio demonstrar fraqueza para as pessoas. Odeio demonstrar fraqueza para qualquer um. Então, assim, tô feliz de eu ter conseguido falar um pouco com vocês, abrir um pouquinho, contar um pouquinho da minha história, abrir um pouquinho do meu coração pra vocês. Um dia eu quero poder falar sobre as coisas que, nossa, tem muita coisa que, tipo, sabe, dá vontade de falar, mas tem que tomar muito cuidado. Mas é isso. A minha vida não é um livro aberto, mas tecnicamente é uma vida pública. Eu tenho mais de 8 mil pessoas que me acompanham aqui no canal, quase 2 mil pessoas que me acompanham no Instagram, e no Facebook eu nem sei quantas. Eu sei que sim, tem muita gente que me acompanha, que tá junto, que se importa e não me conhece a fundo, né? Mas aos poucos eu vou conseguindo me abrir, não só como mãe, aos poucos eu vou conseguindo demonstrar não só a maternidade aqui no canal, mas quem eu sou também, de onde eu vim e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que se gostaram, já sabe, clique em gostei, se inscreve no canal e me sigam lá nas redes sociais, que eu deixo todas aqui no box de informação. E até o próximo. Tchau!